O que eu vou te mostrar agora sobre as 7 igrejas da Ásia no livro do Apocalipse é extremamente impactante. Preste bem atenção, porque esse conteúdo aqui você nunca ouviu ninguém falar. Isso aqui está sendo falado pela primeira vez. Isso é um entendimento novo a respeito do livro do Apocalipse. Então preste bem atenção. O livro do Apocalipse, por muita gente, tem sido negligenciado. As pessoas não querem ler o livro do Apocalipse. Muitos já chegaram para mim e falaram: Arthur, eu tenho muito medo de ler o livro do Apocalipse porque as figuras contidas aqui metem medo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, isso aqui é uma figura que representa alguma coisa. Você tem que descobrir o que essas figuras representam. Segundo, o livro do Apocalipse, ele traz uma bênção para quem lê este livro, para quem guarda este livro e para quem obedece esse livro. Preste bem atenção o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Diz assim, ó: bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-sucedido é aquele que, número 1, lê, os que ouvem as palavras desta profecia. Terceiro, guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, isso aqui, a recomendação é que você leia o livro do Apocalipse. Agora, deixa eu dizer para você algo. O livro do Apocalipse, ele tem o seu contexto mergulhado na cultura judaica. Quando Jesus vai dar a revelação a João das 7 igrejas, ele vai dizer assim: João, tudo que eu falar para você, escreve e envia às 7 igrejas. Qual o propósito de Jesus dizer isso e enviar às 7 igrejas? Primeiro, olha só. As 7 igrejas, ela tem a representação da menorá. O que é a menorá? A menorá é isso aqui, ó. Eu desenhei de forma grotesca, tá vendo? Menorá. Ela tem a representação do menorá. Então, as 7 igrejas, ela representa esse menorá aqui. Ou o menorá representa as 7 igrejas. Onde está escrito isso? Está escrito em Apocalipse, capítulo 1, verso 20. Presta atenção. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, a visão judaica do texto é o seguinte, que as 7 igrejas têm a figura da menorá. Por que da menorá? A menorá faz menção ao tabernáculo, aquela peça que havia no santo lugar. Então, onde o sacerdote vinha e tinha que manter essa lâmpada sempre acesa, cuidando, trocando óleo, vendo se o pavio estava saindo a fumaça preta. Se tivesse saído essa fumaça preta, o sacerdote tinha que apagar essas lâmpadas, trocar o óleo, trocar o pavio, e com o mesmo fogo das outras que estavam acesas, ele precisava acender essas duas que ele havia apagado, tá certo? Então vamos lá. Jesus aqui no livro do Apocalipse, ele se mostra como o sumo sacerdote que fazia esse trabalho lá no tempo onde Moisés estava com o tabernáculo no deserto, e também lá no templo de Salomão. Os sacerdotes faziam isso. Então Jesus aqui, ele se apresenta como o sumo sacerdote. Arthur, onde é que está escrito que Jesus se apresenta como sumo sacerdote? Você vai entender a linguagem aqui. Capítulo 1 de Apocalipse, verso de número 13, diz assim, ó: e no meio dos 7 castiçais, ou seja, e no meio das 7 igrejas, porque os castiçais aqui representam o quê? As 7 igrejas. Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, presta atenção, de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então, isso aqui, nas entrelinhas, você pode perceber que Jesus está vestido como o sumo sacerdote. Para quê? Para cuidar dessas lâmpadas, para cuidar dessa menorá, para que ela não apague. Qual é o propósito de Jesus mandar essa revelação para as 7 igrejas? Ele precisava cuidar das igrejas para que as igrejas não viessem a ser apagadas, assim como o sacerdote fazia no tempo de Moisés e no tempo de Salomão. Ele sabia que tinha 2 igrejas que estavam com problema. Então, nesse menorá aqui era representado por 7 igrejas, que eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira. Então, dentro dessa menorá, eu marquei para você, ó. Dentro dessa menorá, 2 estavam com problema. 2 lâmpadas estavam com problema. O que o sacerdote tinha que fazer? Tinha que cuidar. Então aqui, nessa menorá, a Sardes e a Laodiceia estavam com problema. Qual era o problema de Sardes? Veja bem, capítulo de número 3, verso de número 1, diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, era uma igreja que vivia sempre de aparência,
Tinha aparência de que vivia, mas Deus sabia que espiritualmente falando, essa igreja estava morta. Qual é o conselho? O conselho é: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Então aqui o sacerdote está cuidando desta igreja que estava com problema, assim como o sacerdote cuidava da menorá, percebe? A outra igreja que estava com problema era a igreja de Laodiceia. Então qual era o problema da igreja de Laodiceia? Presta atenção, Apocalipse capítulo 3, verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então qual era o problema desta igreja? A autossuficiência. Achava que ela tinha tudo, que ela podia tudo, que ela sabia tudo. Então Jesus aqui está como um sacerdote que vai corrigir a sua igreja. Ele está como um sumo sacerdote que vai trabalhar, ministrar neste menorá. Então preste bem atenção. Qual é o conselho que ele dá? Ele vai dizer no verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, ele faz um trabalho de um sumo sacerdote, que é ministrar no menorá, para fazer com que todo o menorá tenha a sua luz perfeita, percebe? Então, essa visão aqui, que muita gente não entende, é uma visão judaica. Cristo se apresenta como sumo sacerdote, que ele vai agora tratar dessas lâmpadas que estão com defeito, para que essas lâmpadas não fossem apagadas. Você já tinha prestado atenção nesta visão que eu estou apresentando? O livro do Apocalipse, ele é extremamente judaico. João era judeu. Então, preste bem atenção, se atente nos detalhes, porque mais pra frente eu vou gravar outros livros falando sobre o livro do Apocalipse. Muita gente tem me perguntado, então eu estou tirando um tempo para estudar sobre o livro do Apocalipse. Então eu vou começar a gravar vídeos falando sobre o livro do Apocalipse, que para muita gente é um livro que impõe medo, mas eu tenho certeza que é um livro que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta o que você achou dessa nova visão, o que você achou da minha interpretação, deixa nos comentários que eu quero saber. Se você não me segue agora para mais vídeos como esse, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? E Deus abençoe sua casa, sua vida e a vida de sua família. Até o próximo vídeo.